Olá, obrigado pela audiência, você que acompanha essa nossa reflexão distribuída em alguns vídeos sobre a relação entre a Igreja Católica e a salvação. Hoje, nesse bloco, nesse conjunto de minutos, cerca de 15 ou 20 minutos, nós vamos dedicar somente a citações bíblicas, palavras do próprio Jesus Cristo e dos apóstolos que mostram a relação intrínseca, necessária, fundamental entre Jesus Cristo e a Igreja. O pano de fundo desse nosso argumento distribuído em 4 vídeos é o seguinte: Jesus Cristo, a Igreja Católica e a salvação. Ou em termos mais genéricos, a Igreja Católica e a salvação. Sim, porque muitos dizem Jesus Cristo sim, mas a Igreja não. Eu aceito Jesus, mas não aceito a Igreja. Eu preciso de Jesus, mas não preciso da Igreja. Qual é a relação, o papel, a importância, o lugar da Igreja Católica na salvação? Pois bem, a pergunta fundamental que nós devemos fazer sobre o assunto é: o que Jesus pensa disso? O que Jesus Cristo disse disso? A respeito disso? Nos lábios de Jesus, na pregação de Jesus. Que lugar ocupa a Igreja? Qual é o valor da Igreja para Jesus Cristo? Qual a importância da Igreja para Jesus? Eu penso que essa é a questão básica. Vamos então agora refletir sobre 8 textos do Novo Testamento. Alguns dos Evangelhos, outros das cartas dos apóstolos. O primeiro texto é extraído do Evangelho segundo Mateus. Vejamos o que diz nosso Senhor sobre a Igreja. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós já temos uma palavrinha-chave muito importante para nós. Com relação à Igreja, Jesus é o edificador. Eu edificarei a minha Igreja. Jesus é o fundador da Igreja. Pergunta básica: a quem prescinde da Igreja? A quem faz pouco caso da Igreja, mas aceita Jesus? Pode-se aceitar Jesus e não aceitar aquilo que Jesus fez? Eu edificarei a minha Igreja. Minha Igreja é a Igreja de Jesus. Foi Ele quem fundou, pertence a Ele. Aquilo que é de Jesus tem tanta importância quanto Jesus, porque procedeu de Jesus, porque Jesus quis, porque Jesus fundou, porque Jesus edificou. Aqui eu convido você a deixar de lado comentários e interpretações de A ou de B. Por mais importantes, por mais cultos, por mais diplomados, por mais engravatados, por mais embromados que sejam eles, com o devido respeito, e olhar para Jesus. Foi Ele quem disse: eu edificarei a minha Igreja. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Marcos capítulo 2, versículos de 18 a 20. Jesus é esposo da Igreja. A Igreja é esposa de Jesus. Essa imagem muito sugestiva aparece também no livro do Apocalipse. A Jerusalém celeste ornada para ser desposada pelo esposo. Ora, pode-se aceitar o esposo e dizer que não se aceita a esposa dele? O Senhor que é casado, e bem casado com sua esposa, e ama a sua esposa, e permanece fiel a ela. Se alguém chegasse para o Senhor e dissesse: eu aceito você, mas sua esposa não, qual seria a sua resposta?
talvez a mesma de Jesus, se alguém dissesse para ele: eu aceito o Senhor, mas sua esposa, a igreja não. Com devido respeito, faça-me o favor. Você que aceita Jesus e diz não para a igreja, com o devido respeito, faça-me o favor, rapaz. Faça-me o favor, senhora. Não diga uma insanidade dessa. Aceita o esposo e não aceita a esposa. Francamente. Na ótica bíblica, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Livro do Gênesis. Jesus, comentando esse texto no capítulo 19 de São Mateus, diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Isso se aplica também ao esposo Jesus e à esposa a igreja. Quem é você para separar o esposo da esposa e dizer: eu aceito Jesus e não aceito a igreja? Meu amigo, faça-me o favor, reconsidere esse seu pensamento. Faça-me o favor, por favor. Próximo texto. Pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Cristo é cabeça da igreja. Aqueles que pensam: eu preciso de Cristo, mas não da igreja, à luz dessa imagem utilizada pelo apóstolo Paulo, o que ele está pretendendo fazer é decapitar a igreja. Imagine uma pessoa que tenha uma cabeça e tenha um corpo. Não existe pessoa sem cabeça e sem corpo. Se separa a cabeça do corpo, a cabeça morre e o corpo morre. Imagine uma pessoa, então, que à luz dessa imagem, Cristo, cabeça, a igreja é o corpo, diz: eu aceito Jesus, mas não aceito a igreja. Ou seja, eu quero a cabeça, mas não quero o corpo. Não dá para separar. Jesus Cristo é a cabeça, o seu corpo é a igreja. Como conceber a cabeça sem o corpo? Como conceber o corpo sem a cabeça? Com o devido respeito, faça-me o favor, reconsidere sua colocação. Próximo texto. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 18. A imagem da cabeça associada a Cristo e do corpo associada à igreja é muito cara ao apóstolo Paulo. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Repito o que disse ainda há pouco. Não dá para separar jamais a cabeça do corpo e o corpo da cabeça. Os dois estão intrinsecamente unidos. Cristo quis ser cabeça da igreja. Portanto, Cristo quis associar a igreja a si, numa união quase que hipostática. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, diz o apóstolo Paulo numa frase que bem cabe, que bem se apropria, que bem se aplica a todos os integrantes da igreja. Próximo texto. Ninguém vos roube a seu bel prazer a palma da corrida, sob pretexto de humildade e culto dos anjos. Desencaminham-se estas pessoas em suas próprias visões e, cheias do vão orgulho de seu espírito materialista, não se mantêm unidas à cabeça, da qual todo o corpo, pela união das junturas e articulações, se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus. Colossenses capítulo 2, versículos de 18 a 19. Todo o corpo se alimenta, depende da cabeça. Existe uma inter-relação profunda, tanto para ir quanto para voltar. Cristo quis, entre aspas, depender da igreja, porque desposou-a, porque deu a vida por ela e porque, entre aspas, depende dela. Ide pelo mundo. Cristo absolutamente não necessita de nada nem de ninguém, mas quis necessitar da sua igreja, porque com o mistério da encarnação e redenção na cruz, ele a desposou, deu a sua vida por ela, estabeleceu com ela uma nova e eterna aliança. É um vínculo indissolúvel de fidelidade, de amor, de entrega, de reciprocidade. Próximo texto. E sujeitou a seus pés todas as coisas.
e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas, sob todos os aspectos. Efésios capítulo 1, versículos de 22 a 23. Aqui nós temos uma outra imagem muito significativa. Jesus é o chefe, Jesus é o comandante, Jesus é o líder, Jesus é o cabeça, por assim dizer. Pois bem, o Senhor quis liderar, o Senhor quis ser o cabeça, o Senhor quis ser o chefe. E aqueles que estão sob o comando do Senhor têm uma importância crucial, porque Ele o quis. Se Ele não quisesse comandar ninguém, se Ele achasse que fosse perfeitamente dispensável ter comandados, Ele não se autoproclamaria o chefe. Chefe no amor, evidentemente, chefe na doação, chefe como servo, chefe porque servo. Mas a igreja é chefiada pelo Senhor. Não se pode apenas tributar valor ao chefe e menosprezar os seus subordinados. Outro texto onde a expressão chefe aparece também é tirado de uma expressão, de um texto muito solene do apóstolo Paulo, onde também aparece a relação entre Cristo e a igreja como esposo e esposa. Vejamos o texto, vejamos o que diz São Paulo. O marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim, ora, como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesma toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Mas simplesmente fantástico o que São Paulo acaba de nos presentear. Jesus Cristo deu a vida pela igreja, morreu por ela, para apresentá-la ao Pai pura, sem mancha, sem mácula, perfeita. Ele a alimenta, Ele a nutre, Ele a protege, Ele a defende. Como então sustentar Jesus Cristo sim, a Igreja Católica não? Salvação somente com Cristo. Claro que Cristo é o autor da salvação, o único caminho que leva ao Pai. Mas Cristo quis operar a salvação por meio da Igreja. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Responda sinceramente, graças a quem você sabe que Jesus Cristo é o Senhor? Ah, graças à Bíblia. Ótimo, muito bem. Quem foi que escreveu a Bíblia? Foi Jesus? Não, não foi. Quem foi que discerniu? Quem foi que definiu? Quem foi que estipulou a relação dos livros inspirados? Não foi Jesus Cristo, foi a Igreja. Quem foi que tutelou, que protegeu, que defendeu, que guardou, que custodiou, com unhas e dentes, literalmente falando, impedindo que a palavra de Deus fosse deturpada, fosse deteriorada, fosse manipulada, enfim, e fosse conservada intacta até agora? Foi essa a instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Não dá para sustentar Jesus Cristo sim, a Igreja não. Salvação somente com Jesus, Igreja não quero nada com ela. Não é esse o pensamento de Jesus. Não é esse o pensamento dos apóstolos. Não é isso que dizem as Escrituras. Não é isso que se encontra nos Evangelhos. Não é isso que se encontra nos outros livros do Novo Testamento. A Igreja Católica é imprescindível, é fundamental para a salvação, é instrumento, é germe do reino dos céus.
já é início do reino. Não é o reino pleno, porque nela subsiste ainda o pecado. Mas nela já há sinais desse reino que cresce, que avança, que se difunde, que é chamado a se estender por toda a face da terra. O reino já presente na igreja, em germe, porque ela é a instituição querida por Deus antes que o mundo fosse criado, prefigurada, preparada e constituída pelo próprio Jesus Cristo. Ela continua no tempo e no espaço a ação de Jesus Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Nesse sentido, são significativas as palavras de Jesus Cristo a São Paulo, quando no caminho para Damasco, com carta branca do Sinédrio para perseguir os cristãos, caiu. E uma voz do céu, a de Jesus Cristo, dirigiu-se a Paulo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Jesus já havia ressuscitado. Jesus não estava mais sujeito a qualquer perseguição. Jesus já se encontrava na dimensão gloriosa, ressuscitado, sentado à direita do Pai. Porque ele disse: Saulo, tu me persegues. Saulo estava perseguindo a igreja de Cristo, os membros da igreja de Cristo. Sabem por que Jesus Cristo disse isso? Porque na igreja ele continua a sofrer. Porque quem persegue a igreja persegue o próprio Jesus. Quando fizestes isto a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim que o fizestes. Quem der um copo d'água àquele que vem em meu nome, é a mim, vai receber a recompensa. Está dando ao próprio Jesus. Da mesma forma, quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Jesus. Na igreja se manifesta a presença do Cristo ressuscitado. Todos esses elementos pondere, considere, caríssimo católico, que se afastou da igreja talvez iludido por um certo pensamento ilusório, falaz, mentiroso, de que, segundo o qual, Jesus Cristo salva, a igreja não salva. Jesus Cristo verdadeiramente salva, porque não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, dizem os apóstolos nos Atos dos Apóstolos. Sim, ele é a razão, ele é o objeto, ele é o sentido, ele é a causa eficiente da salvação. Mas nunca sem a igreja, sempre por meio da igreja. A igreja não é causa da salvação, é instrumento necessário de salvação. Leve em conta isso. Peço que você esteja atento a todos os textos da Escritura que nós acabamos de ouvir. No último programa que nós vamos fazer, no próximo vídeo, nós vamos tratar dessa questão. E um não católico ou um não cristão pode ser salvo? Essa questão demanda um vídeo exclusivamente para esse argumento. Até lá, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe você.